Olha nós aí de novo, que Deus te abençoe. Como nós temos feito aqui vários vídeos, sempre dando uma dica, uma orientação acerca das coisas de Deus, da palavra do Senhor, hoje eu quero também dar uma outra dica e uma orientação para você. Subir monte. Eu devo subir monte? Eu devo realmente me consagrar no monte? Primeiro, nós temos que entender o seguinte. Na época em que Moisés, Abraão, no Antigo Testamento, aquela região toda ali, era montanha e predominava as montanhas. Por isso, sempre alguém estava no monte. Batalhas aconteciam no monte, lutas no monte, guerra no monte. Mas algumas pessoas, eles pegam o carro-chefe para subir o monte quando Deus se manifesta para Moisés no monte. E aí alguém acha que Deus, vai fazer algo especial no monte. Um monte é um lugar santo, um monte você está mais perto de Deus. Quanto mais alto for o monte, mais perto de Deus você está. Há algumas pessoas que sobem monte altíssimo, achando que aquele sacrifício, e a altitude do monte vai deixar ele mais perto de Deus. Ou então um monte que tenha bastante árvore, que seja bastante fechado, monte virgem, ou monte das cobras, como nós já ouvimos, e nós sabemos que o lugar só é santo porque Deus realmente está ali. Mas Deus só está ali porque você está lá. Quando você está buscando a Deus no monte ou em qualquer outro lugar, Deus vai estar presente ali. Na época do Antigo Testamento, Deus não se manifestava dentro de nós, Ele se manifestava nas montanhas, fora do corpo do ser humano e tal. Agora não, Deus ele mora dentro de você. O Espírito Santo habita dentro de você e você é templo e morada do Espírito Santo. Ou seja, aonde você vai, se você tem o Espírito Santo, ele vai com você. Nós vemos também Jesus Cristo orando no monte por várias vezes. Ele orava no monte e volta a falar. A região era de montanha, na época de Jesus também, naquele lugar, aquela região era montanhosa. Então, para que ele tivesse ali um retiro espiritual, para fugir da multidão, para ter um descanso, para poder falar com o Pai, porque realmente Jesus era uma grande personalidade, ele era muito requisitado, então ele realmente precisava ter esse momento para se retirar, particular, para falar com Deus. E essa é a desculpa de muitas pessoas. Não, no monte eu tenho uma liberdade maior. Concordo, realmente no monte você pode gritar, você pode pular, você pode fazer o que quiser, ninguém vai estar vendo, a não ser Deus e algumas pessoas que estão ali. Na sua casa realmente você não vai poder fazer isso, porque muitos vão estranhar. Então existe sim essa liberdade no monte, mas você também pode orar na sua casa, como o próprio Jesus diz, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a ele em secreto, quem em secreto ele te vê e vai te responder. Só que as pessoas, elas endeusaram o monte, idolatraram o monte e acham que as coisas só vão acontecer no monte. Eu gosto de monte, oro em monte, já fui muito em monte, continuo indo em monte, mas eu não idolatro o monte, porque a vida consagrada nós temos que ter a todo momento, a todo instante. Existem até algumas questões, este lugar no monte aqui é o monte do concerto, porque na época, Deus, quando manifestava-se no monte, um animal ou qualquer pessoa ali que estivesse impuro ali, era fulminado na hora. Hoje nós estamos na graça, Deus não fulmina ninguém, amém? O que faz separação entre Deus e o homem é o pecado. Você para ir para o monte, independente de qualquer lugar que você for orar ao Senhor, a primeira coisa que tem que fazer é o conserto. Porque todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Então esse negócio, essa parte aqui, para ir no monte, você tem que primeiro se consertar aqui para depois subir o Monte Santo. Não. Você tem que se consertar toda hora, todo momento, todo instante diante de Deus, para que Ele possa perdoar o seu pecado. Amém? Seja no seu quarto, seja onde você for. Então aqui eu tenho alguns versículos bíblicos que eu separei aqui, de pessoas que estavam orando sem ser no monte, mas que foram respondidas por Deus. Nós temos aqui em Atos capítulo 16,
versículo 3 diz assim: e no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer orações, assentando nos palangos e as mulheres que ali se juntaram. Ou seja, aqui os discípulos e mais alguns, eles saíram das suas casas para orar à beira do rio. Veja bem, não era um monte, era à beira do rio. Era um lugar tranquilo para orar. Está vendo aí? E em Atos capítulo 16, versículo 25, nós temos ali o apóstolo Paulo orando aonde? Numa prisão. Paulo e Silas estavam orando, cantando louvores dentro da prisão. E Deus se manifestou ali, como você sabe, né? Abriu as prisões, quebrou as correntes e tal. Então, quer dizer, Deus está em todos os lugares. A Bíblia diz que toda a terra está cheia da sua glória. Ele é onipresente. Também está aqui em Atos capítulo 12, versículo 12, e considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Oravam onde? Oravam em casa. Nós temos também aqui em Atos capítulo 1, versículo 13 ao 14, diz assim: e entrando subiram ao cenáculo, ou seja, andar de cima, andar superior, segundo andar, terceiro andar, né? O seu terraço, né? Daqui a pouco não vou falar sobre isso, onde habitavam Pedro, Tiago e João e André, Filipe e Tomé e Bartolomeu, e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas, irmão de Tiago. Todos estes perseveraram unânime em oração e súplica. Aonde, pastor? Aonde? No cenáculo. E nós estamos falando dos discípulos aqui. Você não vê os discípulos indo para o monte. Não que seja pecado, mas você não vê. Você vê eles procurando um lugar para falar com Deus. Não especificamente no monte. Atos capítulo 10, versículo 9. E no dia seguinte, indo ele seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. Olha aí, Pedro subiu para o terraço, foi lá que ele teve aquela visão, naquele lençol de 4 pontas, Deus se manifestou para ele ali no terraço, né? E nós temos, cá para nós temos visto muitas pessoas ir para o monte para ver demônio, né? Olha, o negócio pavoroso. Se eu for para o monte, eu quero ver Deus, eu quero ter intimidade com Deus, eu quero conhecer a Deus, eu vou ler a Bíblia tranquilo ali, necessariamente eu não vou lá para orar, eu vou ler a Bíblia, vou meditar, tem tanta coisa, né? Não necessariamente oração, mas meditar na palavra, orar. A gente vê muita gente que vai para o monte para ficar pulando, para ficar gritando, não pega na Bíblia para ler, né? E acha que isso aí é uma coisa extraordinária, né? Esse é o problema de muita gente. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8, diz assim: quero, pois, que os homens orem em todo o lugar, levantando as mãos santas e sem ira e sem contenda. Então, é onde que tem que orar? Em todo lugar. Você pode orar no ônibus, você pode orar no carro dirigindo, você pode orar onde você quiser, né? Necessariamente, né, não existe um lugar específico para orar. Você ora onde você quiser, que Deus vai estar ali para te responder. Amém? 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 10. Orando dia e noite, para que possamos ver o vosso rosto e supramos o que falta à vossa fé. Você pode orar de dia, você pode orar de noite, de tarde, ou seja, não tem hora para orar. Amém? Então, por que alguém não pegou uma dessas linhas dos discípulos também e foi orar? Né? Você não vê ninguém estando na beira do rio fazendo oração, porque aquele lugar ali é especial, né? A gente vê o monte, mas volta a falar. Eu não sou contra monte, estou apenas te dando uma orientação. Desperta para isso. Hoje nós temos que vigiar, os tempos são difíceis, né? A Bíblia diz: vigiai e orai. Vou repetir: vigiai e orai. Primeiro vigia, depois ora. Tem pessoas indo para o monte, levando o celular para tirar foto, para dizer que estava orando, para mostrar para a igreja que estava orando, para tirar selfie, para colocar na rede social, para dizer que é uma pessoa espiritual, uma pessoa de oração. E muitos estão indo levando esses celulares, até mesmo outros aparelhos, estão sendo roubados no monte. E aí? Faltou o quê? Faltou vigilância. Amém? Vamos despertar em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus te dê vitória e, independente do lugar, busca Deus, busca o Senhor.
a todo tempo, a todo instante, que Ele vai te responder. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Curta, compartilhe esse vídeo, amém? E mostre para os seus amigos que precisam ouvir essa mensagem. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. A paz.